caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Vamos prosseguir com a leitura do livro de 1 Crônicas, ok? Hoje então leremos os capítulos 13, 14 e 15, ok? Bom, então 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviaremos aos nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também os sacerdotes e os levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E Davi e todo o povo subiu para Baalá, isto é, para Quiriate-Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziram a carruagem. E Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força e com cânticos e com harpas e com saltérios e com adufes e com símbalos e com trombetas. E quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, pois os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Ora, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros até Davi e madeira de cedro com pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E Davi percebeu que o Senhor lhe havia confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por causa do seu povo Israel. E Davi tomou mais esposas em Jerusalém, e Davi gerou mais filhos e filhas. Ora, estes são os nomes dos seus filhos, os quais ele teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nafegue, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. E quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto e saiu contra eles. E os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou a Deus, dizendo:
Subirei contra os filisteus e nas minhas mãos entregarás? E o Senhor disse a ele: Sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim eles subiram até Baal-Perazim e Davi os feriu ali. Então Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como o romper de águas, porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento, e eles foram queimados com fogo. E os filisteus mais uma vez se espalharam ao longe do vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus e disse-lhe Deus: Não subas atrás deles, desvia-te e vem sobre eles defronte às amoreiras. E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, sairás para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou, e eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. 1 Crônicas, capítulo 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou para ela uma tenda. Então Davi disse: Ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e para sempre ministrar diante dele. E Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. E dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. E Davi chamou Zadok e Abiatar, o sacerdote, e os levitas, Uriel, Asaías e Joel, Semaías e Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais dos levitas. Santificai-vos tanto vós como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel até o lugar que preparei para ela. Porque como vós não o fizeste da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não o buscamos segundo a ordem devida. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. E Davi falou com os chefes dos levitas para indicarem os seus irmãos para serem os cantores com instrumentos de música, saltérios, harpas e símbalos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim os levitas indicaram Emã, o filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf, o filho de Berequias, e dos filhos de Merari, os seus irmãos, Etã, o filho de Cusaías.
e com eles os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote e Jeiel, Iune, Eliabe e Benaia, e Maazéias e Matitias e Elifeleu e Miquinéias e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã foram indicados para soarem com símbolos de bronze. E Zacarias e Aziel e Semiramote e Jeiel e Uni e Eliabe e Maazéias e Benaia com saltérios sobre Alamote, e Matitias e Elifeleu e Miquinéias e Obed-edom e Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para distinção. E Quenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía música porque era habilidoso. E Berequias e Eucana foram os porteiros da arca. E Sebanias e Josafá e Netanel e Amazai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, sopravam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeías foram porteiros da arca. Assim Davi e os anciãos de Israel e os capitães sobre milhares foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. Isso sucedeu quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores, e Quenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor, com brados e com som de corneta e com trombetas e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. Isso sucedeu enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo, e ela o desprezou no seu coração. Amém? Bom, mais 3 capítulos aí nós avançamos, ok? Realmente é uma retrospectiva, né, de tudo que aconteceu nos outros livros que nós lemos, né? Amém? Então vamos orar ao nosso Pai. Pai, obrigada, gratidão por esse tempo de oração, por um aprendizado maravilhoso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, por saber, Senhor, que onde a sua presença está, como aqui Davi queria a arca, né? Porque lá estava a sua presença, como ela traz bênçãos, né? Como ela trouxe bênçãos para a vida de Obed-edom durante os meses em que ela ficou, todo esse tempo ele prosperou. E nós cremos que assim é na nossa vida, porque onde há a presença do Senhor, há prosperidade, há amor, há benefícios imensos e principalmente, Senhor, há a paz que excede todo o entendimento. Então, que esta presença do Senhor invada as nossas casas e nós possamos estar com esta paz, né, que excede todo o entendimento, apesar de todas as coisas. Por favor, Senhor, clamamos a Ti porque sabemos que ao clamarmos o Senhor nos ouve, o Senhor traz para nós a solução completa, correta e eficaz. Pai, muito obrigada também por, através dessa leitura, aprender que tudo nós devemos estar consultando ao Senhor para a realização. Tudo nós devemos levar ao seu trono.
tudo nós devemos expor para o Senhor primeiro, antes de qualquer atitude, Pai. Que isso seja uma rotina diária nas nossas vidas. Primeiro, consultar ao Senhor, que é onisciente, ou seja, o Senhor sabe todas as coisas. Portanto, levar tudo aquilo que está no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, tudo, todas as coisas, levarmos a Ti e colocarmos ali, Senhor, o que o Senhor acha disso, consultarmos ao Senhor acerca de todas as coisas, Pai. Nos lembra, Senhor, todos os dias, porque nós somos falhos e nós esquecemos e muitas vezes nós queremos ir sozinhos, né? Como Davi fez da primeira vez que queria levar a arca do Senhor, né? Fez completamente errado e houve consequências naquele lugar, houve consequências para Israel. Então, que nós possamos ser lembrados pelo Teu Santo Espírito. Por favor, Pai, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que vamos planejar, todos os nossos planos, sejam colocados primeiramente, as primícias de tudo nas nossas vidas sejam colocados diante do Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos carregar nessa presença com alegria, como está escrito aqui, né? Eles estavam alegres em fazer isso, em pegar a arca e levar para o seu devido lugar. Ou seja, essa presença do Senhor nos traz alegria, que nós possamos, todos nós, Pai, servirmos ao Senhor com alegria, né? Com saltérios, harpas, símbolos, com muita alegria, e servirmos ao Senhor assim, com o nosso coração, como disse a outra passagem que nós lemos, perfeito, né? Nosso coração cheio de alegria para com o Senhor. Amém, Pai, muito obrigada. Dá-nos noites de descanso, noites de sono reparadores, né? De noites reparadoras, né? De sono reparador. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, viu? Grandemente. E nós nos vemos então no próximo vídeo, ok? Fique na paz.